nesses dias, hein, Nicolete? Bem-vindo. Fala, João Guilherme, muito boa tarde para você, boa tarde a todos aí no estúdio, o pessoal em casa. Pois é, agitado, a diretoria agiu rápido aí, ontem a demissão do Rogério Ceni e hoje a confirmação aí do novo técnico Abel Braga, assinou o contrato até o final de 2020. Ele já chega amanhã, vai fazer 2 treinamentos, tem o treino no sábado e domingo, depois o time viaja para Goiânia, onde enfrenta o Goiás na segunda-feira. Ele deve comandar o time nessa partida, tem só questão do bid, porque ele ainda está relacionado no bid então, o bicho aqui, ele está ainda relacionado com o Flamengo, então tem essa questão para definir, mas ele já deve comandar o time, já deve armar essa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro agindo rápido aí depois da saída do Rogério Ceni. Hoje falou por aqui o vice-presidente de futebol, o Itair Machado, explicando essa contratação, também a demissão do Rogério Ceni, e o Dedé fez um pronunciamento explicando também o que aconteceu nos vestiários do Castelão. Então primeiro vamos ouvir o Itair Machado falando do novo técnico, o Abel Braga, e da saída do Rogério Ceni. Vamos acompanhar. Demorei a vir dar entrevista nesse período porque eu estava punido pelo STJD e não podia dar entrevistas e nem frequentar o vestiário. E como vocês viram, nós trocamos o treinador. Nós até demoramos um pouco agora porque estávamos esperando o novo treinador mandar o contrato assinado para que a gente pudesse oficializar. E só agora chegou o contrato assinado e o treinador é o Abel Braga. A gente teve uma negociação até rápida, né? E a gente fica feliz porque outros treinadores, como o Filipão, que ele tem um relacionamento muito bom com o Cruzeiro não ganhou não de nenhum treinador. Até porque a gente tem esse cuidado de você só abrir conversa se tiver um interesse. E no caso do Filipão, ele vai para fora do país nesse momento, ele não estará no Brasil até dezembro e não foi possível. E a gente sempre acreditou que um dia o Abel Braga dirigiu o Cruzeiro. Um treinador experiente, eu acho que é o que nós estamos precisando no momento, um treinador que possa somar também aqui com a gestão nossa, né, do dia a dia. E eu espero que a gente possa ter momentos aí felizes com ele e que a gente possa sair da parte de baixo da tabela. Tá, então o Itair Machado, que também explicou a demissão do Rogério Ceni, ele até usou uma metáfora aqui engraçada, falando que é igual um casamento. Foi um casamento que não deu certo. Durou apenas 46 dias essa passagem do Rogério Ceni aqui na Toca da Raposa. Foram 8 jogos, como a gente lembra, 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. E o Itair Machado dizendo que pesou realmente os resultados. A gente sabe que teve a gestão de grupo, toda aquela situação que aconteceu nos vestiários, desentendimento com o Thiago Neves desde a partida contra o Internacional. Mas o Itair Machado dizendo aí que o que pesou mais realmente foram os resultados. O Dedé também veio à sala de coletiva explicar o que aconteceu, esse desentendimento que aconteceu nos vestiários do estádio Castelão depois do jogo. Ele explicou toda a situação. Então vamos acompanhar o Dedé, depois mais informações aqui da Toca. Eu simplesmente pedi para o Rogério, perguntei, uma forma de pedir perguntando, que o nosso grupo precisaria de todos do elenco, de todos. E aquele momento ali, difícil para a gente, eu falei que o Thiago Neves, o Sassá e o Edilson, que são jogadores importantes para a gente, que não ficasse, que não deixasse o Thiago e o Edilson e o Sassá deixassem o jogador de lado, porque são jogadores decisivos, tiveram partes decisivas na história do clube, e para que os dois não precisariam, os quatro, né, não precisariam ser amigos, mas que fossem, em prol do Cruzeiro, profissionais ali, respeitassem um ao outro pelo pedido de treinador para jogador. E na mesma forma que eu cheguei e falei isso para o Rogério, eu fui em direção do Thiago, falei: Thiago, você também, a gente precisa um pouco mais de profissionalismo seu e que você se dedique mais para a gente, não precisa ser amigo do Rogério. E nisso que eu estava falando com o Thiago, o Rogério saiu
Cara, por mais que tenha virado as costas para mim, eu não tenho nada contra o Rogério, nunca tive, sempre me dediquei ao máximo. Nesse momento que eu estava machucado, eu fiz de tudo para voltar. E não quero me fazer de vítima, mas foi o que de fato aconteceu. Eu fiz isso pensando 100% no Cruzeiro. O torcedor pode até achar que eu estou inventando, achar que eu estou querendo fazer média para ele, mas eu acho que eu estou aqui quase 7 anos, nunca fiz média para nenhum torcedor, nunca fui marqueteiro, nunca botei pilha errada para a torcida adversária para que me julgassem da forma que estão me julgando. Estão atacando minha esposa, post da minha esposa com minha filha, que é recém-nascida, isso mexe muito comigo, mas esse pronunciamento eu pedi em forma de defesa. Minha preocupação é sim com o torcedor do Cruzeiro, porque eu tenho muito orgulho do que faço e tenho um carinho muito grande pelo torcedor. E o torcedor está acreditando muito no que falam. Nenhum deles, isso eu garanto para vocês, nenhum deles fizeram esqueminha que todo mundo está colocando para derrubar treinador. Em momento algum teve. Nunca teve grupinho de jogador. Você pode perguntar para todos os meninos da base a forma que eu trato eles. Eu também, Dedé, nunca reclamei. Se fosse para eu ficar no banco, ficaria, porque eu já fiquei. Tá, então, João, amigos, a declaração do Dedé, que ficou até emocionado na entrevista coletiva, explicando toda essa situação que aconteceu nos vestiários, a conversa com o técnico, com o ex-técnico do Cruzeiro, com o Rogério Ceni. É uma mudança de perfil clara aí nessa situação, na chegada do Abel Braga. Sai o Rogério Ceni, que é um técnico aí da nova geração, e entra um treinador experiente, acostumado a lidar com os medalhões, inclusive trabalhou com o Thiago Neves, com o Fred, foi campeão brasileiro com esses dois jogadores pelo Fluminense. O Abel Braga, que teve uma passagem como zagueiro, como jogador aqui no Cruzeiro nos anos 80, 81, 82, fazia dupla com o Geraldão, grande dupla de zaga do Cruzeiro, então tem uma aceitação boa pelo torcedor cruzeirense por todo esse histórico com a camisa celeste, e agora vai comandar o time pela primeira vez. Como eu disse, ele chega com contrato até o final de 2020, sem multa. O Cruzeiro pagou a multa para tirar o Rogério Ceni do Fortaleza, algo em torno de R$700 mil, e, segundo o vice-presidente de futebol, também pagou a multa na rescisão do Rogério Ceni, que seria em torno de um salário, em torno aí de R$500 mil, não confirma exatamente o valor. Então, essa é a posição da diretoria cruzeirense sobre as multas, a rescisão do treinador do Rogério Ceni, e também sobre o Abel Braga, que não tem multa. Então, como eu disse, João, o Abel já começa a trabalhar amanhã e tem esse desafio, tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. A gente vai acompanhar toda a passagem. Será que esse casamento com o Abelão vai dar certo? Do Rogério não deu. Vamos ver o Abelão agora. Ah, sim. Tomara que dê, né? A nossa torcida. Agora vem cá, eu sei que você tá na Toca da Raposa aí, mas lá do lado da Cidade do Galo, o Rodrigo Santana, tá tudo bem? Tá não. João, situação complicada do Rodrigo Santana também, depois dessa eliminação na Copa Sul-Americana, né? Principalmente da maneira que foi, conseguiu a vitória, fez um bom primeiro tempo, depois deixou a equipe do Colón fazer o gol e a decisão foi para os pênaltis, mas ele falou na entrevista coletiva que em nenhum momento se sentiu ameaçado. Então o Rodrigo Santana, por enquanto, segue no comando. Tem um desafio aí no final de semana contra o Ceará, e esse resultado vai ser fundamental para a permanência aí do treinador. Mais um tropeço, são 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, aí eu acredito que fica muito difícil a permanência do Rodrigo Santana. Caso ele consiga uma vitória aí, já dá uma acalmada na situação e ele segue fazendo esse trabalho à frente do Atlético. Mas é uma situação aí realmente de pressão que vive o técnico atleticano. João. Perfeito, muito obrigado, Nicolete, falando do futebol mineiro, trazendo notícias do Atlético e, claro, destacando aí o Cruzeiro. Chegou o Abel, Dedé se explicou, ficou emocionado, o Rogério Ceni saiu, está quase voltando para o Fortaleza. Que loucura, hein, meus amigos? Que coisa, hein? Muito bem-vindo de volta. Estamos todos aqui um pouco, tá na claro, que a gente área, está acostumado com queda de técnico, a gente vai no futebol começar brasileiro a montar o e tal, time de essas situações de jogador envolvendo treinador. Agora, tudo muito junto, num curto espaço de tempo. Numa rodada apenas. Numa rodada apenas. E a gente está cansado de ver histórias de
de clubes que acabam trocando muito de treinador, ou caem, ou são rebaixados, ou ficam ali passando apertado até o final do campeonato. Essa história é bastante recorrente aqui dentro do futebol brasileiro. Preocupante para esses times. Edmundo, Abelão está de volta. Agora ele é do Cruzeiro. Vai reencontrar velhos conhecidos como o Thiago Neves, como o Fred, né? Estão todos juntos agora novamente. João, eu falo muito aqui nos canais Fox Sports que a gente é pautado, né? Então, há uns meses atrás, quando o Fluminense ficou sem técnico, a notícia que nos chegou aqui, Abelão não aceitou porque não pega trabalho no meio. A gente é pautado, já passou do meio. E aí a gente elogia, tá certo, legal, bacana. E aí agora pegou. A verdade é o seguinte, os técnicos que têm moral querem pegar time com estrutura, com bom elenco, para poder fazer o seu trabalho. Por que eu citei esse exemplo? Porque o egoísmo é individual, sabe? Que tem que existir, é claro, mas só pega trabalho bom, só pega possibilidade boa, de time com estrutura, com bom elenco e com salário alto, e que vai pagar, e que tem condições de pagar. O Cruzeiro está vivendo um momento difícil. Vai pagar? Eu acho que vai. Tomara. O histórico do Cruzeiro é de pagamento em dia. Tomara. Entendeu, João? Então, assim, e tem um bom time, acho que o Abel vai fazer com que o Cruzeiro pare de tomar gols, vai fazer um bom trabalho de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Mas eu não gosto muito dessas palavras que colocam na nossa, que a gente tem que engolir aqui, de que, não pega o trabalho no meio, só pega o trabalho no começo. Tem outra, né, que era Qual, hein? O Abel quer ficar no Rio de Janeiro. Também. O Abel gosta do Rio, ama o Rio, é verdade, família no Rio de Janeiro, então... por isso, em tese, a dificuldade dele assumir um time em São Paulo, até em São Paulo, com elencos. Ele teve um namoro forte com o Palmeiras, uma época o São Paulo teve interesse, mas o Fluminense é o clube com o qual ele é muito identificado. O Fluminense tem agora na presença Mário Bittencourt e por trás, braço direito, o Celso Barros, foram parceiros do Abel, e mesmo assim ele rejeitou o Fluminense. Para mudar do Rio de Janeiro e para assumir um clube que nesse momento é difícil você comparar a situação política, a crise institucional do Cruzeiro com a do Fluminense, mas a situação não é fácil. Eu avalio que o Rogério, quando assumiu o Cruzeiro, talvez tenha feito um erro, porque ele tinha informação, ele é um cara inteligente, articulado, antenado, ele sabe o que estava acontecendo no Cruzeiro. O Itair Machado, que está falando agora, estava punido pelo STJD. Está com um monte de pepino para resolver e ele é o cara que manda de fato no Cruzeiro, mais do que o presidente. O cara que está lá no futebol e na época do Arrascaeta indo para o Flamengo, ele vinha e falava muito, tal. E é um cara com quem o Rogério acabou tratando na saída do ex-técnico cruzeirense. Aliás, essa informação dá conta que depois desse jogo, no Ceará, o Dedé explicou ali que de fato houve a explanação. O Dedé, como um dos líderes do Cruzeiro, veio para o Rogério Ceni pedir, aí o verbo você pode dizer, ele falou pedir, mas falar, mas, para não falar exigir, a utilização de Thiago Neves e outros jogadores. O Thiago Neves estava relacionado, estava no banco. Ficou no banco. Ele não estava afastado, ele não estava de castigo. É uma opção do técnico escalá-lo ou não. E aí, quando vem um jogador fazer isso publicamente na frente de todos os outros, não foi uma conversa do Dedé, Rogério aqui, leva os caras ali e tal, em representação. Não, ele falou na frente de todo mundo. O Rogério sentiu a autoridade, a autonomia, o comando dele ameaçado. Eu vou ter que fazer. Já no episódio Internacional e Cruzeiro, era o Thiago Neves publicamente cobrando o Edilson lateral direito. Quer dizer, é uma panela. Esses jogadores mais cascudos, e o Rogério Ceni estava colocando muito garoto da base, esses caras estavam publicamente e também internamente cobrando do Rogério mudanças, querendo que ele escalasse o time dos caras. E senão ele ficou sem clima. O Rogério já tinha, em uma coletiva, falado sobre isso. Olha, se é para ficar desse jeito, se eu não tiver carta branca, eu passo a vez. Deixo para outro assumir. O Rogério já tinha levantado essa bola. Já não foi a primeira vez. Aí vem a segunda, o Rogério acabou manifestando o desejo de entregar o cargo. Só que aí tem aquela questão trabalhista.
A informação que eu tenho é que é o seguinte, o Rogério chegou lá, já não queria ficar, já saiu do vestiário e tal. E aí a direção do Cruzeiro chegou para ele, você não quer mais ficar? Se demita. Não, o Rogério não é bobo. Tem uma multa de R$1.600.000. Claro que não. Ele vai abrir mão disso? Não, me manda embora. Então, o Rogério deve ter saído, não é que ele está sorridente, porque o trabalho dele acabou sendo interrompido. Mas a forma que ele saiu, pelo menos ele saiu ganhando o acordo. É R$1.600.000 de multa. O Cruzeiro vai pagar em várias parcelas. O Cruzeiro está pagando o terceiro técnico, porque ele está pagando o Mano, atrasou a primeira parcela para o Mano. O Mano ainda tem dinheiro para receber. Rogério agora e o Abel, que não ganha pouco. O Abel não pede menos de 700 pau. Não é barato. Não é barato. E o Cruzeiro, nesse rolo financeiro e político, ele tem muito pepino para resolver, ainda tem que ficar pagando 3 técnicos ao mesmo tempo. Que coisa. É o cúmulo de uma administração que pode colocar o Cruzeiro, sim, em uma dificuldade homérica. E a gente, ouvindo isso tudo, entende por que o Cruzeiro está nessa situação. Fábio Sormani, Abelão agora lá no Cruzeiro, rapaz. Eu não tenho expectativa não, viu, João? Não. Os últimos trabalhos do Abel não foram bons. Não foram bons. Pegou o Fluminense, é verdade, numa situação complicada, lançou alguns meninos e tal. Mas vai conversar com o pessoal aí da Flu Fox, não da Fla Fox. O da Fla Fox também não gosta muito, não. Não gosta, o Flu Fox também torce o nariz. Flu Fox também torce o nariz, torce o nariz. É verdade. No Flamengo ele foi mal. Ganhou o campeonato carioca agora, mas convenhamos, não encantou ninguém. Eu não tenho expectativa nenhuma, sinceramente. O Abel é bom, competente, capaz? Claro que é. Agora parece que ele desanimou, não sei. Não sei. Eu não tenho minha expectativa é zero. Eu não sei se fosse o presidente do Cruzeiro, teria contratado o Abel. Eu, sinceramente, não contrataria. Não é barato e com esse dinheiro você pode trazer um cara de fora para tentar continuar essa revolução que estão fazendo aqui no futebol brasileiro. O tempo urge. Sim, porque o Cruzeiro pode ser rebaixado. Hoje, o objetivo, você paga uma multa, paga 2, paga um técnico, paga 2, paga 3, paga o quarto. Que loucura. Não é. É a cultura. Se paga, né? Não. Porque tem atrasado tudo. Posso te garantir que o melhor é pagar. Porque o maior juros que existe hoje é o juro da justiça. Teve uma época que o cara aciona o clube na justiça, o que era 500 mil, vira 2 milhões. Palmeiras teve uma época que pagou 4 treinadores. Cargos, tem um monte de coisa. Então os clubes querem pagar, só que tem um fluxo de caixa que precisa ser respeitado. Mas o problema não é esse, pagar 1, 2 ou 3. O problema é que, assim, os presidentes, os dirigentes, ficam ali por um mandato, que geralmente é de 3 anos. Então, naquele período ali, só tem que ter vitórias, conquistas. Não pode ter organização. Só pode. Então, eles fazem qualquer coisa. Contratam para não terem os problemas. E hoje o objetivo é sair da zona de rebaixamento. E aí, nessa perspectiva, Sormani, eu acredito que o Abel possa tirar, porque ele é bom de grupo, ele é um cara querido, ele vai chamar um, vai chamar outro, entender qual é o problema, pode não ser de imediato, mas entender qual é o problema, fazer jogadores que ele já conhece, que ele trabalhou em outros clubes, renderem um pouco mais do que estão rendendo até agora. A satisfação do atleta de ir ao trabalho vai melhorar, porque ele melhora o ambiente, sabe? Intransigência, não estou aqui falando do Rogério, não, acho que fizeram uma grande sacanagem com o Rogério. Acho sim, porque você vai lá buscar um profissional que está quieto na dele, fazendo um bom trabalho no Fortaleza, oferece mundos e fundos e provavelmente devem ter oferecido para ele carta branca. Carta branca que eu digo, pode vir. Depois do episódio do Inter, deram para ele. Não. Quando teve aquele racha, a diretoria apoiou o Rogério. Porque na hora da contratação, eu fui atleta, já negociei. O cara te oferece tudo, o mundo. Claro que os resultados não vieram. O Rogério sentou na mesa. Sei lá com quem. Quero citar o nome desse cara aí não. Mas eu posso barrar quem eu quiser? Pode. Tem carta branca. E aí, ao barrar
cria um conflito interno e é mandado embora. Então eu acho uma grande sacanagem que fizeram. Sem dúvida. Com o Rogério Ceni. Futebol. Outra coisa que eu acho que o Rogério Ceni foi ingênuo. E ele que é um cara experiente no futebol. Sim. Foi ingênuo. Primeiro, em não detectar o que estava acontecendo dentro do Cruzeiro. E segundo, topar fazer a limpa. Lembra do Mário Sérgio? Nosso grande saudoso Mário Sérgio. Uma vez o presidente de um time grande aí de São Paulo o convidou para ser técnico. Mas falou, vamos ter que mudar todo esse elenco aqui. Falou assim, você quer que eu faça limpa? Tô fora, amigo. Chama outro. Me chama depois, quando tiver tudo prontinho aí. Quando tiver limpo. Quer dizer, é o que você falou. Tem carta branca para mandar todo mundo embora? Pô, esse é um trabalho sujo. Já entra para mexer no vespeiro, né? Exatamente. Isso quem tinha que fazer era a direção do Cruzeiro. Direção do Cruzeiro tem que detectar, escuta, fulano, cicrano, beltrano, vocês estão fora. Os caras sabem. Não sabe, Edmundo? Os caras sabem. Aí os caras jogam nas costas do Rogério Ceni. Aí ele começa a mexer no time, você sabe que tem panelinha. O cara não gosta. O quê? Ele afastou fulano? Pode deixar de derrubar ele em uma semana. Derruba. O Paraná do São Paulo, uma vez ele foi num programa que eu participava, lá em São Paulo, e ele falou com todas as letras. Eu ajudei a derrubar o Tele Santana em 71. Ele falou. Então tem essa história, jogador derruba, treinador mesmo. Opa. E ele contou essa história lá. E tá ficando cada vez mais claro isso, né? Antigamente era uma coisa na surdina e tal. Agora tá cada vez mais explícito que realmente isso acontece em algumas ocasiões no futebol. Eu tenho a impressão, Silva Júnior, que o critério de escolha do Abel, a notícia é de que o Cruzeiro tentou o Luiz Felipe Scolari, que não aceitou, e também o Dorival Júnior, que por um motivo de saúde não pôde também aceitar. E aí foi no Abel. Mas eu tenho certeza que o motivo da escolha do Abel foi o seguinte, olha, o Abel tem um bom relacionamento com o Thiago Neves, certeza. Com o Fred, com certeza. Com as lideranças. É o que o Edmundo falou. Ele conhece a rapaziada gosta dele, então a coisa vai fluir, não vai ter problema. Já tem aquele estilo paizão de ser, né? De conseguir domar essas feras, de administrar bem a situação, conhece mais proximamente cada um. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu agora. O problema é que não é só isso, né? O problema é que não é só isso. A gente fica falando aqui, não, mas tem time pior para cair, tem time pior para brigar contra o rebaixamento, o campeonato é cumprido, mas acaba. A gente viu o que aconteceu com o Internacional. O Inter não tem time para cair, acabou caindo. O Cruzeiro também, que jamais foi rebaixado. Se as coisas não começarem a funcionar dentro de campo, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro corre sério risco, sim. E outra coisa que eu tenho percebido nesses técnicos medalhões, viu, João? Os técnicos têm histórico, currículo, títulos. O único deles que eu acho que mostra um trabalho bom, digno, é o Luxemburgo no Vasco. Porque os demais, eu vejo muita dificuldade em apresentar algo novo. E o Mano? O Mano. Mano, né? O Mano no Palmeiras, ok. Mas assim, a gente vê com o surgimento dos estrangeiros, com o surgimento de novos técnicos, o Dair Helman, Thiago Nunes, o próprio Fábio Carille. A gente não pode falar que o Fábio Carille, o Corinthians não está numa mão, o Fábio Carille já tem muitas conquistas, muitos títulos como técnico do time do Corinthians. Mas eu vejo muita dificuldade desses mais velhos, mais antigos, vitoriosos, sensacionais, de conseguir encaixar Os novos também têm dificuldade. O Sormani acabou de falar, os últimos trabalhos do Abel não foram bons. Os novos também têm dificuldade. O grande problema aqui é cada time saber o seu lugar. Os clubes esqueceram o seu lugar. O seu lugar que eu estou dizendo é o seguinte: tem time que vai disputar pelo título, tem time que vai disputar a Sul-Americana e tem time que vai lutar para não cair. Para permanecer. Só que as pessoas ainda têm na memória, pela grandeza dos clubes ou a grandeza que tiveram, que todo time que começa o Campeonato Brasileiro tem que ser campeão. O Cruzeiro tá. Aí por isso tem essa coisa. Por isso tem essa coisa. Tem técnico antigo que fracassa, que relaxa, que se acomoda. Tem técnico novo também, gente que promissora pra caramba e que também tá aí com resultados ruins e com ideias novas. Cara, jogador brasileiro, eu fui jogador de futebol, jogador brasileiro, ele é difícil. Ele é difícil. Ele gosta mais do carinho, do papo, de abraçar e ter uma resenha, sabe? Aquela coisa do churrasco. Do que de muita cobrança. Obediência tática, da cobrança, da responsabilidade. Bom, Edmundo, eu concordo com você. Eu também, ao longo da carreira,
Já vi muito isso, eu concordo, vi muita história sobre isso. Mas isso pode funcionar em consumo doméstico. Se não houver um trabalho sério, um trabalho profissional, como ocorre nos clubes da Europa, não tem jeito. Cara. A gente pega a Sul-Americana. Corinthians e Atlético Mineiro na semifinal. Vão disputar terceiro e quarto. Estão fora. Para ver quem pega a vaga na Libertadores. Há quanto tempo o time brasileiro não chega na final da Libertadores? 5 temporadas. Na única vez que chegou, foi campeão, foi o Grêmio em 2017. Nem em final chegou. Agora vai chegar. Por quê? Porque os dois times que estão ali brigando por uma vaga na final do campeonato da Libertadores são times que trabalham, que vão a campo o tempo inteiro para trabalhar, para pensar, para estudar, para ter ideias de como você vai dobrar o adversário. Então, por isso que eu tenho dúvida em relação ao Abel, entendeu? O Abel teve um timaço na mão, que foi o Fluminense. Não conseguiu fazer jogar. O Jorge Jesus, com menos de 3 meses de trabalho, com 2 meses de trabalho, já fez o Flamengo jogar. Então, não é que eles são melhores do que os nossos. Não, não é isso. É que os nossos treinadores estão numa zona de conforto muito grande. Ó, o Rogério foi demitido ontem. Hoje pode acertar com o Fortaleza. Ah, está por detalhes disso. O Cuca saiu do São Paulo ontem. Pode acertar amanhã com o Fluminense. Pô, foi procurado. O Abel parou com o Flamengo no final do primeiro semestre. Hoje está dirigindo o Cruzeiro. Então por que o cara vai esquentar a cabeça? Ele ganha bem. Se é mandado embora, tem multa. E logo em seguida ele é contratado. Mas o mais prejudicado com isso são os clubes. Claro, óbvio, mas os mais... Quanto mais se trocar treinador, mais complicado fica a situação. Porque os dirigentes não pensam no clube. Vocês ouviram hoje a entrevista do Fernando Diniz? É o Fernando Diniz. Vamos daqui a pouquinho. Perguntaram para ele se ele ia... Qual era o tempo que ele precisava para mostrar o trabalho dele. Ele falou que conversou com o Guardiola. O Guardiola falou, em 1 ano... eu não consigo apresentar nada, preciso de mais. Falou que o Klopp falou pra ele, cara, eu demorei 3 anos aqui. Falou pra ele. Falou pra ele. Falou pra ele? Falou pro Fernando Diniz. Fernando Diniz disse que fez um tour na Europa. Não agora. Não agora. Ele fez alguns Depois que ele saiu do Audax lá? Do Audax. Ele ficou um período ali, ele foi pro Oeste, aí depois ele ficou um período sem trabalhar. Aí ele falou que foi fazer um estágio na Europa. Falou pra ele. Falou que o Klopp falou, cara, eu fiquei aqui 3 anos para maturar o meu trabalho. Eu acho que o Brasil não tem essa paciência, né, João? O Brasil não tem essa paciência. Mas eu acho que aqui ainda tem muito a indústria da indicação, né? Porque você fica refém do empresário. Tem a indústria do nome. Você não contrata o cara porque você precisa de um jogador naquela posição. Você precisa de um nome. Um nome que eu digo que é um jogador de nome que vai te servir de escudo. Porque o dirigente fala assim, não, o elenco é ótimo. Olha quem tá aí, ó. Olha aí quem tá aí. Mas às vezes são jogadores, vou citar um exemplo que eu posso falar aqui porque eu já falei pra ele. É meu amigo, meu irmão. Então, Mário, por que você vai trazer o Nenê? Eu acho o Nenê um ótimo jogador. Você já tem o Ganso. Pra que o Nenê, né? Vocês concordam? O Mário Bittencourt. Eu tô errado? Então, mas não. Pra ele, desculpa, Rodrigo, pra ele era importante o Wellington também trazer nome, encorpar o elenco. Porque se as coisas não derem certo, a culpa diminui do dirigente. Escudo. Diga aí, Rodrigo. A informação que eu recebi é que o Cruzeiro está devendo 6 meses de direito de imagem e 2 meses de carteira. Com 3 meses, um jogador pode sair. Pode sim. Então, o clube, quando está no sufoco, ele acaba fazendo isso. Ele atrasa até 2 meses. Aí ele dá um jeito de não deixar chegar o 3º mês o dinheiro da carteira. Direito de imagem, 6 meses. Eu vou lembrar um grande trabalho do Abel. O Abel pode ter seus defeitos como técnico, a gente gostar ou não, mas ele é um cara de muito caráter. O que ele fez com a Ponte Preta... Isso eu lembro dessa história aí. A Ponte Preta não estava pagando há 200 anos, estava quebrada, falida... E a Ponte tem muito menos recurso que os grandes, os tradicionais. Ele conseguiu de forma heróica, eu não sei como, muito no coração, alma... Eu trabalhava em Campinas nessa época, ele tinha uma proposta muito mais vantajosa... Do Fluminense, não é? Do Grêmio. Do Grêmio. Ele segurou a onda, ajudou muitos jogadores, porque a Ponte realmente atrasava muitos meses de salário, ajudou muitos atletas da Ponte Preta do próprio bolso, salvou a Ponte do rebaixamento e não foi pro Grêmio. Muito bem, vamos ver se o Abel agora vai conseguir fazer isso no Cruzeiro, que atravessa dificuldades e se manter na primeira divisão.
E a estreia dele vai ser na segunda-feira lá em Goiânia contra o Goiás, que também luta para não cair. Assim como o Mano estreou contra o Goiás. Exatamente. Ganhou. Então vamos lá, Expediente Brasil, vamos até Goiânia para falar do Goiás, adversário do Cruzeiro na estreia do Abel. Manda aí. Alô, galera da Fox Sports, o Goiás está embalado por 2 vitórias consecutivas. 3-0 sobre o Fluminense e 1-0 sobre o São Paulo, o que fez com que a equipe esmeraldina se distanciasse da zona do rebaixamento, abrindo 8 pontos. Próximo jogo será segunda-feira, aqui em Goiânia, 8 da noite, contra o Cruzeiro. Essa partida antes estava programada para domingo, mas vocês sabem, Goiânia é conhecida como a capital do sertanejo e tem um show previsto para o estacionamento do estádio Serra Dourada.